papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje quarta-feira. Tá animado, Wesley? Sim. Meio da semana. Ontem Uberlândia foi fora do comum, né? 2 sessões lindas, hein? Sim. A Noite de Destino tá, a Noite de Destino tá ajudando muita gente, né, Wesley? Sim, muita gente. Olha, gente, vou te falar que fazer o que você nasceu para fazer é o segredo da felicidade. Você não cansa, você tem prazer em servir as pessoas, você prefere o outro em honra, você consegue entender o projeto divino na tua vida. Estou muito feliz. Deus é fiel. Seja bem-vindo nossos novos alunos, nossos alunos antigos também. Comenta aqui agora no chat online de qual cidade você está falando. Para mim é muito importante saber qual cidade você está falando. E não deixa de compartilhar a aula de hoje, curtir o vídeo e se não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Vamos para a aula de hoje? Vamos. Nós estamos na semana Escola da Fé. É o curso da semana sobre espiritualidade e fé. E a gente hoje quer falar sobre os perigos dos prazeres da vida e como os prazeres da vida acabam nos enfraquecendo, inclusive a nossa vida espiritual. Não dá, Teixeira, para ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. E que aquele que você alimenta mais é o que ganha essa guerra. Quem você dá mais comida. Como é que eu dou comida para a carne? As obras da carne são manifestas. Está escrito, 2 pontos. Prostituição, mentira, lascívia. Bota a lista toda aí, Teixeirinha, que a gente vai ler. Então, as obras da carne são manifestas. Tá aqui? Desculpa. Ih, rapaz. Falei de cabeça e tava aqui. Salva de palmas pro Teixeirinha. Acertou uma vez no roteiro. Eu não tinha lido diante de Deus e o versículo veio na minha cabeça. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades. Tem gente que briga tanto que o outro que é imoral, mas ele é inimigo de um monte de gente e acha normal, né? Não, é obra da carne também. Desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, pessoa que está sempre... Facções, grupinhos, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Então, olha só, gente, é muito importante você entender isso aqui. As obras da carne, como é que se alimenta a carne? Quando você pratica. Não é ter feito uma vez. Quem nunca falou uma imoralidade? Quem nunca errou? Né? Ué, ele tá rindo. Eu fico triste quando ele se entrega. Você quando o assunto é pecado, né? Ele já se entrega. Inimizades, quem nunca teve? Poxa, a Bíblia está falando da prática. Não é porque eu menti uma vez que eu sou mentiroso. Eu não vivo na prática da mentira. Ou seja, é a prática que te condena. E se você pratica, você é carnal, logo você não pode ser espiritual. E os prazeres da nossa carne, os prazeres da nossa vida, enfraquecem a nossa vida espiritual, porque a maioria dos prazeres da carne, dos prazeres da vida, estão ligados à carnalidade. Não é? Então, por exemplo, o egoísmo está ligado à sua espiritualidade? Claro que não, é para você. Você é egoísta, é carnal. As dissensões, os grupinhos, que a Bíblia chama de facções. Aqui fala uma coisa interessante, né? Você tem que lembrar que quem escreveu aos Gálatas foi Paulo, na época do grande Império Romano. Ele bota aqui orgias. Ele fala assim, Tiago, mas é lógico que orgia, até socialmente, em 2024, que uma coisa que tá podendo tudo, todo mundo acha estranho orgia. Mas é que nessa época do Império Romano era absolutamente comum. Você sabia disso, Wesley? Quando a gente estuda o Império Romano, você vê que orgias fazia parte do cotidiano de Roma. Então ele condena uma coisa que é claro que existe no dia de hoje também, mas a Bíblia condena a prática dessas coisas, não é? Por quê? Porque você vai estar alimentando sua carne. Não é só porque Deus não quer que você faça, é porque alimentando a carne você está enfraquecendo o espírito. E se você enfraquecer o espírito e fortalecer a carne, você vai machucar todo mundo à sua volta. Você acha que vai ser um bom marido fazendo as obras da carne? Você vai ser um bom pai? Você vai ser um bom cidadão fazendo as obras da carne? Vamos para a prática, vamos para a realidade. Esquece religião.
Ele diz que eu não gosto de religião. Tá bom, esquece a religião. Vamos para a sociedade, vamos para o cidadão. Você vai ser um bom cidadão cumprindo as obras da carne, sendo um devasso, um embriagado, ou seja, um bêbado, tendo inveja dos outros, sendo egoísta, tendo ira, desavenças, inimizades, sendo feiticeiro, devasso, impuro, imoral. Vai? Não. Vai ser um bom pai? Não. Vai ser um bom marido? Não. Vai ser um bom amigo? Não. Então, gente, as obras da carne vão nos prejudicar em todos os âmbitos. E pra gente fortalecer a nossa vida espiritual, a gente precisa se livrar dos prazeres. Aí tem uma coisa importante, Wesley. Por que as pessoas buscam os prazeres? Ou por egoísmo, ela quer estar sempre ela bem, que se dane os outros. Ou um vazio existencial, e ela acha que vai preencher esse vazio existencial pelos prazeres da carne. Ou por má influência. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, aí começa a fazer coisa errada porque viu os outros fazendo. Mas também, o principal é quando a pessoa ela quer fugir da realidade. Porque uma pessoa vai para o vício. Drogas, vício em sexo, pornografia, drogas, bebida alcoólica. Porque ela vai para o vício porque ela quer fugir da realidade. Né? Ela está muito amargurada, muito oprimida. E para fugir da realidade ela acaba caindo nisso. As obras da carne são iguaizinhas aos vícios. Ou é porque você está com vazio, ou por má companhia, ou porque você quer fugir da realidade. Porque não é possível uma pessoa que está bem, uma pessoa que conhece, que tem conhecimento divino, como a gente ensinou ontem, que se espiritualizou, querer praticar as obras da carne. Vou repetir aqui que ninguém aqui é maluco, né, de falar que você não vai cometer erros. Aliás, a Bíblia prevê que nós somos pecadores e cometeremos erros. O que a Bíblia está falando é que a gente não vai viver nesse erro e nesse pecado. Gálatas 5,16 diz assim: por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Porque se o Espírito guiar a sua vida, você não vai satisfazer os desejos da carne, os desejos de natureza humana. Então, a única forma de você não satisfazer os desejos da carne, da sua natureza humana, quais são esses desejos? Tudo aqui, ó. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, que é adorar outros deuses sem ser Deus, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essa. Para fugir disso aqui, você precisa ser guiado pelo Espírito. E você só é guiado pelo Espírito quando conhece a palavra, aí você assiste segunda, assiste terça para entender a aula de hoje. Aí, como é que você vai ser guiado pelo Espírito se você não está orando e jejuando? Não tem como, desculpa. Não tem como, não. Porque o jejum enfraquece tua carnalidade para fortalecer teu espírito. E a oração te conecta com o espiritual. Então, sem jejum, sem oração, sem leitura da palavra, não tem como. Agora, olha só. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, diz assim. O apóstolo Paulo à igreja de Corinto: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele habita em vocês, foi dado por Deus para vocês, e que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Presta atenção. Quando você aceita ser perdoado por Jesus Cristo, você o aceita como Senhor e Salvador, seu nome vem para o livro da vida, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um preço de sangue. O que ele comprou? A nossa alma, que é o que vai ser eterno. Só que essa alma precisa habitar em algum lugar, não existe alma penada, a alma não pode estar girando por aí, a alma fica dentro de um corpo. A alma só sobrevive dentro desse corpo, ela precisa estar nesse corpo, senão só na eternidade. Depois desse corpo é a eternidade. Então você precisa cuidar do seu corpo como o templo do Espírito Santo. Isso não é só ter uma boa alimentação, ir para academia para ter saúde. Também isso. Mas não deixar o seu corpo ser instrumento de imoralidade e de maldade. O seu corpo tem que ser instrumento de justiça. A Bíblia diz que nós temos que usar os nossos corpos como instrumentos de justiça. Porque o meu corpo é o transporte da minha alma, que já foi comprada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, por mais que o corpo não sirva para a eternidade, esse corpo, que quando morrer vai voltar para o pó e não serve mais, o corpo não serve para a eternidade, mas ele está transportando o que serve. Então, eu não posso entregar esse corpo à devassidão. Eu não posso entregar esse corpo para a mentira, para a ira, para as brigas, para as facções, para as invejas e para todas as obras da carne. Tiago, mas o corpo pede por isso, todo dia. Todo dia. É por isso que você tem que aprender a mortificar a carne. O apóstolo Paulo usa essa expressão e muita gente não diz: o que é mortificar a carne? Vai enfraquecendo aos poucos. Como? Jejum, oração, leitura da palavra. Andando com gente espiritual ao invés de andar com gente carnal. Suas companhias influenciam se você está do lado do espírito ou do lado da carne. Sabia, né, Wesley?
Então, assim, é muito importante que a gente não se apegue às obras da carne. Agora, o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 21, versículo 17, diz assim, olha só que profundo Salomão, lá no Velho Testamento. Quem se entrega aos prazeres da vida, passará necessidade. Mas quem se apega ao vinho e ao azeite nunca vai ficar rico. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos explicar isso. Que quem se entrega aos prazeres, prostituição, devassidão, os prazeres da carne, como é que essa pessoa vai ter tempo de ganhar dinheiro? Por que os CEOs acordam 5 horas, os CEOs, os diretores executivos das grandes empresas, estão ricos, acordam 5 horas da manhã? Porque eles não dormiram às 1 bebendo. Ponto número 1. Eles dormem cedo, cuidam da saúde, aí conseguem acordar 5 horas da manhã bem para dirigir uma grande empresa. Então, quem se entrega aos prazeres da carne nunca vai ter físico, emocional e espiritual para focar no empreendedorismo, nos negócios, na multiplicação financeira. Quem se apega ao vinho e ao azeite, que eram os prazeres da época palpáveis, né? O vinho, que significava alegria, e o azeite, que significava prosperidade, quem se apegava a isso também não fica rico. Por quê? Porque você quer ter o prazer antes de conquistá-lo. Antes de tê-lo em estoque. Não vai conseguir, meu filho. Não tem dinheiro que pague. Então nós precisamos aprender que os prazeres carnais sempre vão nos enfraquecer financeiramente, na família, espiritualmente, intelectualmente. Uma pessoa que se entrega ao prazer da bebida, Wesley, consegue ser intelectualmente avançado? Não, porque a bebida, a gente sabe disso, é ciência, ela destrói neurônios. E é por isso que tem tanta gente no Brasil lutando para tirar o pai alcoólatra da bebida. Né? A Bíblia não condena a bebida em si, mas a gente sabe que as pessoas não têm estrutura para beber. Tem gente que bebe e passa dos limites, e por isso entra na condenação. Então, se você não tem estrutura, meu filho, minha filha, não chegue perto de bebida. Nenhuma. Vamos para outro versículo. 1 Timóteo 5, versículo 6. Mas aquele que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, na verdade está morta. A pessoa que vive para os prazeres, ainda que esteja respirando naturalmente, por dentro está morta. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer a Timóteo. Os prazeres, eles precisam ser controlados. E limites sérios precisam ser impostos. Por quê? Porque tem prazeres que não vão te matar. Assistir cinema vendo Netflix. Assistir Netflix ou cinema comendo pipoca. É um prazer que eu tenho na vida. Isso vai me matar? Não, só se eu fizer toda hora e não quiser vir trabalhar por causa disso. Mas geralmente na sexta-feira eu pego minhas crianças, vou no cineminha, faço uma pipoquinha, vejo em casa, ou vou no cinema, tanto faz. Não vai me matar. Mas é um prazer controlado. É um prazer controlado. Então, por exemplo, o sexo. Pode fazer sexo, Teixeirinha? Pode. Pode, mas controlado. É dentro de qual situação que pode? Casamento. Casamento. Pode fazer quantas vezes você quiser, mas dentro do casamento. Então, todo prazer que Deus libera tem limite. Porque ele sabe que o prazer destrói o ser humano. O prazer destrói o ser humano. Quando o apóstolo Paulo vai dar o conselho para Timóteo tomar vinho, ele fala assim, Timóteo, toma muito vinho? É isso que ele fala? Timóteo, toma um pouco de vinho. Porque todo prazer que sai do controle vira destruição. Prazer precisa ter limite. Prazer não pode ser ilimitado. Vai te destruir. Eu estou te garantindo na palavra que vai te destruir. A Bíblia diz também, achaste um pote de mel? Está lá em Provérbios. Não coma tudo. Eu sei que dá prazer comer o doce, mas não coma tudo. Porque você vai enjoar e vai vomitar. Ou seja, até o prazer que está na tua mão, você precisa ter cuidado para quando vai usar, quando vai ter acesso àquilo para não vomitar. Por exemplo, a sua comida preferida, se você comer todo dia, você enjoa. Então tem prazeres, Joel, que são permitidos por Deus, mas nós devemos retardar esses prazeres para quando tiver ser um prazer de verdade, não virar rotina. Prazer que vira rotina deixa de ser prazer. Aí você estraga a tua mente. Forte isso aqui, hein?
Então vamos lá. O excesso de prazeres gera um problema seríssimo que hoje já tem muitos médicos publicando sobre isso, chamando de geração dopamina. É o excesso de prazeres. A dopamina, que é o hormônio do prazer, ele é acessado no nosso cérebro, por exemplo, por coisas que você vê, esses cheiros que você sente. E tem gente que está viciada em dopamina, é por isso que fica muita gente muito tempo passando vídeo, vê uma coisa engraçada, passa pro outro, já não consegue ver nem série estão conseguindo ver mais. Tem que ser vídeo de 20 segundos, por causa do vício na dopamina. O prazer ele vai te viciar em alguma coisa. E aí você não vai conseguir mais sentir o verdadeiro prazer, você vai sentir falsos prazeres em pequenas quantidades. Isso vai destruir tua vida emocional. Isso vai enfraquecer tua vida espiritual. Eu estou aqui nesse Café com Destino, nessa aula poderosa hoje para te despertar. Para de buscar os prazeres carnais e fortalece o teu espírito. Fortaleça a tua vida espiritual. É a única chance de você não se entregar aos prazeres. Muita gente que ganhou dinheiro perdeu tudo por causa dos prazeres. Muita gente que montou uma família linda perdeu tudo por causa dos prazeres. Muita gente que era para ser um grande mensageiro, uma grande mensageira das boas novas, um pregador, uma pregadora da palavra, perdeu tudo por causa dos prazeres. Eu sei quantos prazeres podem nos roubar, por isso fortaleça teu espírito, que é a única forma de você não ceder ao que a sua carne vai pedir. É a única forma de você não se entregar e blindar os teus próximos anos. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Entregue-se à oração, à leitura da palavra e ao jejum. E você vai fortalecer o espírito e enfraquecer a sua carne. Eu quero deixar aqui alguns recados. 6 e 7 de setembro, nós temos a Conferência Destino. A maior ativação espiritual que a gente promove nesse país. Vai ser para 18 mil pessoas no Rio Arena, lá na Barra da Tijuca, um lugar lindo, de muita excelência, tudo muito confortável, preparado para você. Nós temos preços muito populares na arquibancada. Vale a pena você se programar para estar nessa conferência, 6 e 7 de setembro. Eu e meus mentores espirituais estaremos contigo. Meu mentor de sabedoria, o homem que me ensinou tudo sobre sabedoria. Há 7 anos é meu mentor pessoal, Dale Bronner, dos Estados Unidos, vai estar com vocês. Vai ser fora do comum. Entra agora no site conferenciadestino.com.br, garanta os seus ingressos. Se você está com um pouco mais de condição, pode ficar no VIP para ficar sentado estrategicamente, para ter acesso a alguns outros benefícios. Se não pode, está apertado, tem a quadra que está semi-grátis pro que vai ser entregue, para a excelência do evento, para o nível, para o ambiente que tem ali. É uma grande oportunidade para você. Você nunca experimentou um ambiente profético, instruções milenares e espirituais como vai experimentar na Conferência Destino. Tá bom? 6 e 7 de setembro, todas as instruções estão aqui. Então, presta atenção. Gente, além da Conferência Destino, nós temos as Noites de Destino, que diferente da conferência, é uma palestra de 1h15 que vai até a sua cidade. Nós tivemos em Uberlândia essa semana, nós vamos estar dia 2 de abril em Joinville. Alô, Joinville! Vagas abertas para Noite de Destino, a palestra que vai dar um rumo na tua vida, vai mudar completamente tua forma de pensar sobre o futuro, sobre tua vida emocional, espiritual. Meu Deus, vai ser muito forte. Eu te espero em Joinville, 2 de abril. E depois nós vamos passar por várias cidades, como Florianópolis, em maio, Goiânia, Itajaí, Maringá. 15 de maio estou em Maringá, vai ser forte demais. Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vê todas as instruções aqui no link abaixo. Participe de uma das Noites de Destino. Lembrando que no segundo semestre vai ter novas cidades e novas datas, tá? Essas são as datas do primeiro semestre. Então te vejo ou na Conferência de Destino 6 e 7 de setembro, no Rio de Janeiro, ou em uma Noite de Destino pelo Brasil. Amanhã a gente volta com força total aqui no nosso Café com Destino, às 7h57 da manhã. E essa semana com o curso A Escola da Fé. Até amanhã! Tudo numa viagem se trata primeiro de destino, tudo. Por isso que a vida é como se fosse uma viagem. O mais importante da estrada da vida é você saber para onde está indo. Eu acredito que esse momento, essa palestra, nesse evento, ele vai ser um divisor de águas. Agradeço a Deus e a vida do Thiago Brunet, que ele tem ajudado não só a minha vida, como ele tem ajudado de muitas outras pessoas. Não importa se na vida você está de Ferrari ou de Brasília, os dois param sem manutenção. E foi aí que eu entendi
que na estrada da vida existem 3 áreas da minha vida que precisam estar em manutenção constante. Minha vida física, vida emocional e vida espiritual. Se eu estiver perturbado, eu vou perturbar todo mundo, ao invés de estar aqui ajudando a pessoa. Se você coloca os 3 na manutenção, a chance de você chegar inteiro no destino é muito maior. Para mim, está sendo muito importante ser aluno do Tiago. Ele fez com que eu aprendesse que mesmo que as pessoas sejam difíceis e complicadas, elas são necessárias. Quando você fez tudo e não conseguiu chegar no posto de combustível, Deus vai mandar um posto de combustível até você.